Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Escalação do São Paulo. Zubeldia finaliza a preparação para enfrentar o Grêmio com mudanças no time. O São Paulo encerrou na manhã desta sexta-feira os preparativos para enfrentar o Grêmio, no Morumbis, pela 9ª rodada do Brasileirão Betano. Com 9 pontos na competição, o tricolor busca sua segunda vitória no torneio nacional. Sem Lucas Moura, que só retornará após a pausa da Copa do Mundo de Clubes, o técnico Luiz Zubeldia definiu a equipe titular após treinos com bola. O zagueiro Juan, substituído por desgaste no jogo contra o Libertad pela Libertadores, pode ceder sua vaga a Arboleda. Na lateral direita, Cédric Soares também pode ser poupado após receber vaias da torcida no último compromisso em casa. A escalação provável inclui Rafael no gol, com Cédric Soares, ou Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias ou Wendel na defesa. No meio-campo, Alisson, Marcos Antônio e Oscar devem formar o trio de criação, enquanto Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva atuam no ataque. O treino desta sexta-feira dividiu os jogadores. Os que tiveram mais minutos contra o Libertad realizaram exercícios regenerativos, enquanto os demais trabalharam com Zubeldia em fundamentos técnicos e posse de bola. O técnico argentino também comandou um jogo reduzido entre duas equipes, com ênfase na finalização. Neste sábado, o elenco fará uma ativação e os ajustes finais antes do confronto contra o Grêmio. O São Paulo não tem desfalques por suspensão, o que permite a Zubeldia contar com suas principais peças. A possível escalação do tricolor reflete a necessidade de equilibrar o desgaste físico após a partida na Libertadores. Arboleda deve reforçar a defesa, enquanto Ferreirinha e André Silva terão a missão de buscar os gols contra o Grêmio. O time busca recuperar o bom desempenho em casa após críticas recentes da torcida. O Grêmio, por sua vez, chega ao Morumbis com desafios próprios e o São Paulo espera aproveitar o momento para somar 3 pontos importantes. A partida está marcada para as 21 horas, horário de Brasília, e promete ser decisiva na campanha do tricolor no Brasileirão. A torcida espera uma reação do time após resultados inconsistentes. Com a preparação concluída, o foco agora está no duelo contra o Grêmio, que pode definir o ritmo do São Paulo nas próximas rodadas. Zubeldia confia nas mudanças realizadas e espera que o time mostre maior consistência em busca da vitória. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Sobre o São Paulo, mais especificamente sobre Matheus Alves. Nos últimos dias surgiu a notícia de que o CSKA da Rússia prepara uma oferta de 15 milhões de euros ao São Paulo para levar o meio-atacante tricolor que acaba de subir da base. Seriam 10 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Também nessa sexta-feira surgiu a notícia de que o São Paulo já recusou a oferta. Fui checar com um dirigente tricolor super próximo ao presidente Júlio Casares. E a resposta foi: é mentira, nem teve proposta. Como o São Paulo poderia ter recusado algo que não chegou? E aí, só para completar, essa pessoa com quem conversei ainda disse, abre aspas, quem vaza essas coisas quer prejudicar o presidente do São Paulo e o Juliano Bertolucci, porque, eventualmente, se vier uma proposta e ela for menor, a torcida vai reclamar se houver a negociação. Alves tem ganhado espaço dentro do São Paulo, tem tornado um jogador mais relevante e pode ser negociado se a proposta for boa. Alves, que nessa sexta-feira, inclusive, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, que está em preparação para o Mundial da categoria. Só para completar em relação ao São Paulo, tratativas para a renovação do Luca, autor do gol do empate 1-1 contra o Libertad na quarta-feira. Essas tratativas já começaram e o São Paulo tem a expectativa de uma extensão do contrato para os próximos dias, vínculo que se encerra na metade do ano que vem. Curtiu o vídeo? Vencendo, já abre 3 pontos do Grêmio. É importante esse salto na nossa casa. Amanhã é obrigação. É vencer ou vencer. Empate amanhã vai ser um resultado horroroso. Se você curte nosso trabalho, baixa lá o aplicativo, é totalmente gratuito, tem estatísticas, notícias e muito mais para vocês. E a provável escalação do São Paulo para essa partida é a seguinte, hein? Rafael no gol, Cédric Soares, Arboleda deve voltar para esse jogo, fazendo dupla de zaga com o Alan Franco e na esquerda Enzo Dias. No meio de campo, Marcos Antônio e Pablo Maia, que praticamente não jogou na Libertadores, descansou, né? Teve um descanso obrigatório aí o Alisson. Eu falei Alisson, Pablo Maia, Alisson, né? Marcos Antônio, deu uma bugada aqui. Marcos Antônio e Alisson no meio de campo. Como meia, o Oscar inicia como titular. Nas pontas, Ferreira e Ferreirão e centralizado André Silva. Essa é a provável
escalação do nosso São Paulo para essa partida. Se você ainda não comentou o palpite, vai comentando aqui embaixo. Eu quero muito saber se você está confiante para esse jogo. E o detalhe é que amanhã, sabadão, dia do jogo, o São Paulo novamente estará no CT da Barra Funda. O elenco fará uma ativação, alguns ajustes finais para essa partida contra o Grêmio. E, sinceramente, isso eu gosto bastante. O Crespo fazia bastante isso na época do São Paulo. E é a segunda vez que o Zubeldia faz esse tipo de situação, né? Um treino ali no dia do jogo. Olha, parabéns, Zubeldia. Isso me encanta bastante, esse foco, né? Essa dedicação para buscar resultados, saindo um pouco da rotina do normal. Parabéns, eu curto muito isso, viu, cara? Eu curto muito isso. Eu quero saber aí o que você pensa também sobre essa atitude do Luiz Zubeldia. E olha só, hein, tem um novo convocado para a seleção sub-20 do São Paulo, hein? Matheus Alves foi convocado e fará alguns amistosos pela seleção brasileira lá no Egito, rapaziada. Os duelos serão aí nos dias 5, dia 7 e no dia 10 de junho. Durante esse período não terá nenhum jogo do São Paulo. O São Paulo jogará somente no dia 12 de junho, onde enfrentará o Vasco, que vai ser a última partida antes do Mundial. Então o São Paulo vai ter esse jogo importante contra o Vasco e certamente o Alves estará à disposição. Os confrontos serão aí dia 5 contra o Egito, no dia 7 contra a Arábia Saudita e no dia 10 contra a Coreia do Sul. E vou ser bem sincero para vocês, viu? Quando eu vejo hoje em dia jogadores do São Paulo da base sendo convocados, eu fico muito preocupado, rapaziada. Então cabe à torcida, né, se unir em fazer oração para proteger o Matheus Alves, para não acontecer nenhum tipo de lesão, porque a gente tem esse problema, né, de jogadores do São Paulo que saem daqui, vai para um sub-20 ou seleção brasileira que seja e acaba que machuca, né? Então, fé em Deus aí que não vai acontecer nada com o Matheus Alves, ele voltará ileso aí para ajudar o nosso tricolor. Eu tenho esse medo, tá? Eu tenho esse medo porque é trauma aí, tá, rapaziada? Olha só, e o Rodrigo Condomínio Caio, hein? Vocês viram? Rodrigo Condomínio Caio, rapaziada. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui a imagem, né? Só para ilustrar um pouco esse momento, ó, vou soltar aqui na tela aqui, ó, vou fazer tudo ao vivo aqui com vocês, mexendo na hora aqui, né? Ele participou do programa lá da ESPN, né? E fizeram um vídeo com ele perguntando em qual time ele gostaria de jogar. E por incrível que pareça, o menino Rodrigo Condomínio Caio, ele falou que gostaria de jogar no Corinthians. Olha só, hein? Gostaria de jogar no Corinthians. Aí voltou, né, de novo aquela polêmica de 2017 do Fair Play, aquele lance com o Jô, onde ele acabou passando um pano, né, e o juizão voltou atrás por conta do Fair Play do Rodrigo Caio, onde naquela época aí botou a torcida, o Rogério Ceni, né, e agora ele fala que gostaria de jogar no Corinthians. Olha só, né, a atitude do menino Condomínio, rapaziada. Cara, muitos torcedores do São Paulo, quando ele foi embora, ainda ficava babando o ovo pra ele, né? Por isso que eu falo pra vocês, cara, jogador, mano, a gente não pode ficar se apegando não, porque olha o tapa na cara desse cara, né? E nesse mesmo programa, ele foi questionado se ele tinha algum arrependimento no futebol. E sabe que ele disse? Que não, que não. Então, essa pergunta foi certamente direcionada a ele por conta do Fair Play. Para ele ter a oportunidade de dizer, pô, hoje em dia eu voltaria atrás, eu não tomaria aquela atitude, né? Então ele não se arrependeu do que ele fez e gostaria de ter jogado no Corinthians. Olha só, né? Eu sinceramente, cara, eu não desejo nenhum mal pro Rodrigo Caio, mas é um jogador que eu não gosto, eu nunca gostei, né? E ele, desde quando saiu do São Paulo, ficava provocando torcedores do São Paulo, fazia muito isso em rede social, né? E agora vem essa e agora. Que, por sinal, ele não tem nenhuma personalidade. Porque teve um tempo atrás que ele disse no programa do Benja, não sei qual foi dos programas aí que ele participou do Benja, que ele disse que não jogaria no Corinthians. E agora, nessa pergunta que fizeram para ele na ESPN, ele não jogaria no Corinthians. Eu queria jogar no Corinthians. Olha só, cara, eu não vou xingar, não é muito o nosso perfil, né, rapaziada, aqui do canal, né? Mas a gente vê aí que é um jogador totalmente aí sem noção, né, cara? Um cara ridículo, esse Rodrigo Caio. Para não falar outra coisa, né? Para não falar outra coisa aí
sobre o menino condomínio. Eu quero saber o que você pensa aí sobre o Rodrigo Caio. Deixe seu comentário aqui embaixo, tá? E o Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, ele falou sobre a possibilidade de ser candidato à presidência do São Paulo quando o Casares aí, né, entregar o cargo. Uma entrevista ao UOL para o jornalista André Hernan. E olha só o que disse o Carlos Belmonte, abre aspas. Falta 1 ano e meio de mandato do presidente. Eu sei que há pessoas trabalhando em busca de candidatura, mas acho que é desrespeitoso com o presidente. Ele ainda tem 1 ano e meio de mandato. Eu sou diretor de futebol. Tenho que trabalhar 1 ano e meio em favor do São Paulo e da gestão Júlio Casares, e é isso que eu vou fazer. Não sei se vou ou não ser candidato. Nem sequer tomei essa decisão, fecha aspas. Bom, tá aí a resposta do Belmonte, né? Uma resposta protocolar, porque no fundo, bem lá no fundo, ele vai ser candidato. Eu tenho certeza disso, tá? E ele não tá assim muito preocupado, porque o nome dele hoje é forte lá dentro do São Paulo. Ele é muito forte, não é à toa que hoje ele é diretor de futebol do São Paulo, um cargo que ele é até então irregular, segundo o Estatuto do São Paulo, ele é irregular. Então isso mostra já a força que o Belmonte tem internamente nos bastidores do São Paulo. Então ele está tranquilo, porque ele é mais ou menos um braço direito hoje do Casares, né? E ele, certamente, ele tá tranquilo que ele vai entrar, mano. Entendeu? Se ele for competir com outras pessoas lá dentro, o nome dele é muito forte. Então ele não vai, claro, já atropelar tudo, porque isso iria queimar o perfil dele, né? Iria ter uma repercussão muito negativa. Mas eu tenho quase certeza, é achismo meu, tá? Que internamente eles devem, de fato, ali já mexer os pauzinhos, porque eles não podem perder muito tempo também, né? Deixar outras pessoas se movimentarem e ele ficar assistindo. Então, de um certo modo, eu tenho a sensação que por baixo dos panos ali eles devem trocar uma ideia, né? Conversar sobre o futuro. Não vai deixar esperar acabar o mandato do Casares, né, para depois decidir. Então, eu tenho essa leve sensação que ele deve ser, sim, um dos nomes fortes para ser o novo presidente do São Paulo. Quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. E uma informação para vocês referente ao atacante Luca, que entrou na última partida e meteu aquele golaço que deu empate para o São Paulo. O contrato da Joia vai até o meio do ano que vem e o São Paulo já corre para renovar o contrato do atleta, estender também ali o tempo de contrato, né? Talvez ali até 2029, essa deve ser a intenção do São Paulo. Valorizar também a questão salarial do atleta, né? E também isso aumentará a multa do jogador para times aqui do Brasil, para evitar o que aconteceu, né, com o Ferreirão, porque RB, o Cruzeiro estava tudo de olho no Lucas Ferreira e a multa era baixíssima de 40 milhões. Então, para o São Paulo evitar esse tipo de exposição, já vai correr atrás para renovar o contrato com a Joia, que é importante, né? Ano que vem já está batendo aí na trave e o São Paulo nos próximos dias aí certamente deve até fazer já o anúncio, porque não deve demorar muito não esse acerto de renovação com o garoto Luca. E pessoal, peguei alguns comentários do vídeo de ontem referente ao atacante Carlão da Ferroviária, que foi repercussão aqui no nosso vídeo de ontem, né? O atacante está sendo aí repercutido no São Paulo e a grande maioria das pessoas, né, até vê assim com bons olhos, né? Teve até um certo elogio para o atacante aí que pode talvez pintar como reforço para o São Paulo. Olha aqui alguns comentários. O Carlão jogou Paulista pelo Noroeste de Bauru, sou de Bauru, e o Carlão acabou com o Palmeiras aqui em Bauru. O outro aqui comentou assim, o Carlão é bom sim, ele faz muita coisa que a torcida esperava o André Silva fazer. Aqui mais um, bom dia Teclas e a todos. O Carlão já passou algumas vezes pelo Noroeste, que é aqui da minha cidade, e é um bom jogador sim, faz muitos gols. Ganhou o prêmio de craque do interior do Paulistão desse ano e é um bom nome, sem dúvida, para compor elenco. Se não ficar deslumbrado, pode dar certo sim, comentando aqui o amigo Anderson, né? Daqui o Evaldo comentou, no primeiro Mundial, em 92, o São Paulo contratou 2 jogadores do América Mineiro, que disputava a segunda divisão. Eram eles, Palinha e Ronaldo Luiz.
e os dois foram titulares contra o Barcelona, né? Então, rapaziada, foi o que eu falei ontem, né? Aqui, muitas pessoas elogiando a época de Noroeste e tal, comentando aqui, né? Cara, infelizmente tem um certo preconceito com jogadores assim, né? E a realidade do São Paulo hoje não foge muito de uma aposta desse tipo. Igual eu falei, o Carlão, vamos supor, São Paulo contrata ele, não vai deixar o São Paulo nem mais pobre e nem mais rico. Mas tem um ponto. Uma vinda dessa, um atacante de 32 anos, também não pode impactar na entrada do Rian Francisco, que está pedindo passagem. Então é para compor elenco. Em algum momento você pode colocar e não abdicando também de utilizar o Rian Francisco. Então, cara, se o São Paulo acredita que o cara pode ser útil, né? Igual o Sabino. O São Paulo trouxe o Sabino, ninguém dava nada. E hoje, para compor o elenco, o Sabino tá ok, né? Então, para você ter um jogador assim desse tipo, cara, para compor elenco, eu não vejo muito ruim uma aposta. O que não pode fazer é o São Paulo contratar o cara e fazer um contrato de 3 anos. Aí é absurdo. Talvez até o final do ano para ver como que vai ser, né? Não vai ser caro o salário. É uma aposta, né? Você não está perdendo nada, na minha visão, tá? Então, o São Paulo, de fato, procura um novo 9, deve pintar aí no meio da temporada, né? E o Carlos Vinícius também é um nome que o São Paulo tinha, né, até então, até onde eu tinha apurado alguns dias, como plano A. Por enquanto, eu não tenho nenhuma atualização referente ao Carlos Vinícius. Enfim, está caminhando e ter um elenco, não só nessa questão de orçamento e tudo mais, mas ali na frente, né, na questão do centroavante, me parece que o André, a boa fase dele, a fase artilheira dele, também dá um respiro para vocês não ter aquela loucura, necessidade, porque cobrança de torcida e tal, para um centroavante com a lesão do Caleri, né? Mas na verdade, André, o que a gente pensa, né? A gente estava muito satisfeito com os 3 centroavantes que tínhamos, né? Que era o Caleri, que infelizmente se machucou, e a gente sabe do que dizer que o Caleri não volta nessa temporada em se tratando de Caleri é uma loucura, porque o Caleri, ele está aqui 3 períodos, ou seja, o Caleri vai voltar ainda nessa temporada, tenho convicção disso. Mas a gente tinha o Caleri, o André e o Rian, um menino que vem crescendo numa posição que é diferente, eu sempre digo isso. A posição do Rian é muito mais complexa do que a posição do Alves e do Ferreira. Centroavante é muito difícil, porque se ele entrar e não fizer gols, ele começa a perder confiança e começa a ser cobrado. É diferente de um meia atacante ou de um atacante de lado. Sim. Então a gente tem muito cuidado com o Rian, que é uma joia nossa, né? Aí a contusão do Caleri, nós temos o André e o Rian. A gente acha, com as dificuldades orçamentárias que a gente tem, que a gente precisa de mais um centroavante. Porque são muitos jogos. E se o André machucar e ficar só com o Rian? Né? E essa é outra posição que ela, no nosso formato de jogo, ela é muito importante. Sim. Né? Se eu machuco os jogadores de outras posições, eu tenho como fazer deslocamentos e conseguir jogar. De centroavante é mais difícil. Então a gente pensa, a gente precisa de mais um centroavante. Óbvio que sem recursos, por isso a gente trabalha de novo muito com os meninos do Scout aqui, que são muito bons, que foram eles que encontraram o Marcos Antônio, foram eles que encontraram o Juan, e a gente continua nesse trabalho para a janela tentar trazer mais um centroavante, para dar mais tranquilidade ao André e o Rian, que com certeza vão jogar muito nessa temporada. Vocês estão olhando de mapear o mercado, mais Brasil ou, de repente, a América do Sul é uma solução? Eu acho que as duas possibilidades, né? A gente tem que olhar para o mercado interno, jogadores que eventualmente não estejam jogando e que a gente possa até trabalhar uma troca aqui, outra ali, há essa possibilidade. Sim. E para o mercado sul-americano também, jogadores que possam vir compor no elenco, mas a nossa questão orçamentária hoje é muito pesada e eu tenho que cumpri-la. Então, a gente está olhando para buscar uma oportunidade de mercado, como a gente tem feito já há algum tempo aqui. Antes de falar da questão de orçamento, já que a gente está falando tanto de construção, de reconstrução, nessa questão das dívidas do São Paulo, para não perder aqui o foco na questão do elenco, o Ferreira, teve mesmo o assédio, a chegada do Cruzeiro? Porque a informação que a gente tem é que o Cruzeiro falou, o Pedro Lourenço falou, paga aí a multa, 42 milhões. Existe essa possibilidade de perder o jogador? Como é que vocês estão trabalhando para renovar o contrato dele? Olha, as conversas estão em muito bom tom, André. A gente está conversando com os agentes do atleta, a gente fez uma proposta, os agentes devem
em breve trazer uma contraproposta aqui para o São Paulo. Nós estamos aguardando essa contraproposta, mas não está nada fora do contexto, né? Sim. Eles levaram a nossa proposta, sentaram com a família do menino, agora vão trazer uma contraproposta. A gente vai analisar, eu tenho convicção que as coisas vão andar bem. O Ferreira é um menino formado aqui, tem muito respeito ao São Paulo. Sim. É claro, o mercado é o mercado, mas nós temos, nesse momento, uma relação que caminha bem com os agentes e uma relação muito boa com o atleta. A gente tem a expectativa que resolva isso ao longo das próximas semanas. Mas essa questão de temor de perder para um Cruzeiro, por exemplo, times que têm esse poderio financeiro hoje, como é que vocês trabalham isso? A gente há uma multa, Sim. né? Então a gente tem que trabalhar a outra ponta. A multa, se um time quiser depositar essa multa, ele pode fazer isso, eu não tenho controle. O que eu tenho controle maior, não é total, mas é maior, é no relacionamento com a gente e com o atleta. E isso hoje está muito bem encaminhado. A gente tem conversado em muito bom tom com a gente do atleta e com o próprio atleta. Eu fico imaginando que essa questão da multa ser mais baixa no Brasil e para fora ser absurdamente maior é uma coisa que está mudando um pouco de cenário, né? Acho que agora os clubes, no caso São Paulo também, tem que olhar mais para esse mercado nacional, porque hoje os caras pagam 40 milhões, né? Eu acho que está perfeito, André. Isso a gente já tem estudado aqui, a gente tem feito conversas nesse sentido, eu, o presidente Júlio, os diretores da base. Talvez a gente tenha que mudar um pouco a plataforma de chegada do atleta aqui, sempre sabendo que isso é um risco e a gente tem que ter essa noção, né? Ou seja, os meninos chegam aqui, a gente tem patamares de salário. Quanto eles ganham na base, quanto eles ganham na transição, quanto eles ganham quando eles ficam aqui definitivamente. Acho que dentro do quadro atual, nós vamos ter que mudar um pouco essa plataforma, elevar um pouco quando eles chegam aqui já, para deixar a multa um pouco maior e dar um pouco mais de tranquilidade nesse início de processo. E claro que você corre mais riscos, porque eventualmente, como você vai aumentar o salário de entrada, se o menino não der certo, você vai ter um contrato com um menino que não vai estar jogando com um salário maior, mas faz parte do negócio. Então, a avaliação tem que continuar sendo feita e a gente, pouco a pouco, ir majorando essa situação para que a gente não tenha nenhum risco nesse sentido do depósito, até porque há uma outra questão. Há muitos clubes hoje que são SAF, são clubes que têm donos aqui, donos no exterior, e aí pode ter diversas situações que ficam ainda mais complexas. Então a gente tem que tomar mais cuidado e a gente está trabalhando nesse sentido. Você está otimista? Eu estou otimista. Para a renovação? Estou otimista, sim. Isso é importante o torcedor saber, porque às vezes fica, os caras não estão fazendo nada, poxa, a multa dele... Cornetada que a gente estava falando agora há pouco sobre que acontece muito na rede social. O Luan é um jogador que está treinando bem, né? Me parece que está treinando bem, tá mais fino, está focado. Ele pode ser relacionado ou ainda está distante? Não, eu acho, André, que ele deve ser relacionado daqui a pouco, em breve. Isso vai depender muito da vontade do Zubeldia. A sua informação está corretíssima. O Luan está treinando muito bem, está tendo um comportamento exemplar aqui. Ele perdeu 12 quilos. 12 já? 12 quilos. Ele está treinando bem, se comportando bem. Então agora é aquela coisa do treinador. Ele vai olhando, vai assistindo e vai vendo as possibilidades de utilização do atleta. Mas o Luan hoje está integrado ao nosso elenco. Ele ser relacionado ou não vai depender do treinador, que está observando ele nos treinamentos e quando sentir que ele já está apto a fazer parte do banco, a ter uma oportunidade, o Zubeldia, que foi quem também quis e aceitou o Luan de volta dentro desse quadro, vai utilizar. Me parece, então, que Thiago Mendes fica distante, então, na próxima janela, porque o contrato dele acaba agora com o Ryan, né? O Thiago Mendes é um jogador que a gente gosta muito, o Zubeldia gosta muito, mas o problema todo, como a gente já falou de novo, é a questão orçamentária, né? Eu não tenho orçamento para salários mais esse ano. Então eu tenho que compor com o que eu tenho aqui, né? A não ser que tenhamos saídas agora na janela do meio do ano, e aí essas saídas que abram também Alan Franco celebra 100 jogos pelo São Paulo enquanto negociação de renovação avança. Alan Franco está prestes a completar 100 jogos pelo São Paulo neste sábado, contra o Grêmio, no Morumbi. O zagueiro argentino, titular absoluto nesta temporada, destacou o carinho que tem pelo clube e a surpresa por superar suas expectativas.
Ele deve formar dupla de zaga com Arboleda, enquanto Juan, desgastado, pode ficar no banco. Os empresários de Alan Franco estiveram no CT do São Paulo na última sexta-feira e as negociações pela renovação tiveram avanços. O defensor, cujo contrato vai até dezembro, é peça-chave no elenco tricolor e a diretoria demonstra interesse em mantê-lo. No entanto, ainda não há um acordo fechado entre as partes. Em entrevista à SPFC Play, Alan Franco expressou sua felicidade por alcançar a marca de 100 partidas. O argentino afirmou que o São Paulo superou suas experiências no Independiente e agradeceu pelo acolhimento. Com 23 jogos nesta temporada, ele é um dos líderes da defesa tricolor. O São Paulo entra em campo contra o Grêmio, buscando sua segunda vitória no Brasileirão Betano. A equipe soma 9 pontos, com uma vitória, 6 empates e uma derrota. O time precisa melhorar sua consistência para subir na tabela, e Alan Franco será essencial nessa missão. A possível renovação de Alan Franco é vista com otimismo dentro do clube, mas os detalhes contratuais ainda estão sendo discutidos. O zagueiro tem sido um dos destaques da equipe e sua permanência seria importante para a estabilidade defensiva. A torcida aguarda novidades em breve. Foco no confronto. Enquanto isso, o foco imediato é a partida contra o Grêmio, onde Alan Franco terá um momento especial. O defensor espera comemorar seu centenário de jogos com uma vitória, que pode ser crucial para a sequência do São Paulo no campeonato. A torcida tricolor certamente vai prestar homenagens. Com a temporada em andamento, a permanência de Alan Franco seria um reforço natural para o elenco. O zagueiro já provou seu valor e tem a confiança da comissão técnica. Agora, resta aguardar os próximos capítulos dessa negociação e torcer para que tudo se resolva em breve. E você, torcedor, o que achou das notícias? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.